Olá, sejam bem-vindos novamente. Esse é o Café Sem Politicagem e hoje eu estou aqui com ela, Graciele Pio, né? Oi. Candidata a vereadora pelo PL, não é isso, Graça? Isso mesmo. Seja bem-vindo, Graça. Obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Então, Graciele, posso te chamar de Gra, né? Pode, com certeza. Então, Gra, a primeira pergunta que a gente sempre faz é o seguinte: quem é a Gra? Então, Marcelo, muito obrigada por você ter feito esse convite, por eu estar aqui falando um pouco de mim para o público bombinense, né? Sim. Isso para mim é um prazer estar fazendo uma apresentação sobre a minha pessoa. Muito obrigada mesmo, Marcelo. Pois bem, quem sou eu? Bom, eu, a Graciele, acredito que sou uma pessoa muito alegre. Eu tenho, assim, uma alegria muito grande. Muitos amigos me dizem assim: nossa, Gra, eu nunca vi você chorar, eu nunca vi você brava, eu nunca vi você triste. Claro que eu deixo reservado na minha casa. Antes de eu sair de casa, eu deixo todo esse pacote em casa. E na rua, a gente tá ali, alegre, contente. Mas problema todo mundo tem, né, Marcelo? Claro. Mas eu, a Graciele, sou uma pessoa muito feliz. Eu tenho uma humildade. Eu acredito que eu sou uma pessoa humilde, né? Porque é um comportamento, é um sentimento assim maravilhoso. Então, eu sou uma pessoa humilde, eu sou uma pessoa prestativa, gosto muito de estar ajudando as pessoas. Eu acredito que isso é muito importante, não por eu já ter sido ajudado ou algo dessa semelhança, porque é bom. Eu, Graciele, sou uma pessoa que eu gosto muito de estar fazendo a diferença. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto de família, gosto das pessoas, gosto do público, gosto de interagir com as pessoas. Eu gosto de ser humano, eu gosto de estar no meio das pessoas, gosto de estar no meio dos humanos. É isso que eu gosto. Eu sempre procuro saber um pouquinho sobre os candidatos, né? Sim. Vejo que é a primeira vez que você está vindo como candidata. Sim. Né? E vi também que você é uma pessoa religiosa. Sim, sou né? muito religiosa. É uma pessoa assim que defende essa bandeira, Sim. né? Do cristianismo. Isso. E o que você pode falar pra gente sobre isso? Então, eu vou te responder na primeira que você disse sobre a primeira vez eu estar saindo como candidata. Eu sou da cidade de Jacarezinho, Paraná, né? E eu já trabalhei muito na eleição, eu gosto muito de política. Eu sempre fui cabo eleitoral de vários candidatos, sempre gostei muito. E então a política, ela é algo que sempre me atraiu. Vou até te dizer o porquê que a política me atraiu. Vou te dizer. Na época do Collor de Mello, eu me recordo quando a minha avó e a minha mãe, ela pedia para que fôssemos no mercado buscar algo. Se a gente repetisse o que a gente fosse comprar, o produto, ao longo do dia, quando íamos de manhã estava um preço, quando íamos de tarde estava outro valor. Eu acredito que muitos aí devem se lembrar. E quando íamos de noite estava outro valor. Sim, né? sim. Isso é real, do cruzeiro. Né? Pois é, na época do cruzeiro. E daí o que acontece? Por conta disso, eu vi a minha família nervosa e eufórica. E eles não queriam crer no que eles estavam vendo. E aquilo foi o primeiro passo para ter me chamado a atenção sobre a questão da política. Eu falei, nossa, por que um alguém lá do outro lado consegue interferir tanto na nossa vida? Sim. Foi isso que me fez chamar a atenção. Até porque eu, na época, eu era menor de idade, eu não me lembro o ano e não me lembro a minha idade, mas eu não tinha nem 15 anos, creio eu. Eu era um pouco desligada das coisas, então eu tentava entender por que o que está lá tão distante está interferindo e deixando a minha mãe e minha avó tão nervosa, e as minhas tias também. Você era pequenininha ainda? Eu era pequena, eu não tinha 15 anos. E aquilo começou a mexer comigo. Depois do Collor de Mello, veio o Fernando Henrique, e assim fui. Então eu fui me interessando pela política porque eu vi e entendi que a política respingava em mim. Ela não era algo neutro. Então, né? Então, como ela respingava, eu comecei a explorar desde nova. Então foi isso que aconteceu. A questão de política, isso me atraiu bastante. Como você perguntou sobre eu ser uma pessoa muito religiosa. Sim. Olha, eu vou dizer uma coisa para você bem assim interessante. Eu sou uma pessoa muito apaixonada por Deus, né? Eu sempre fiz muitas perguntas, eu sempre corri atrás de Deus, eu sempre perguntei de onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou. Então isso começou a abrir horizontes, eu comecei a ser muito curiosa nessas questões. Então eu fui atrás de Deus. E hoje eu tenho certeza que eu encontrei Deus nas Escrituras Sagradas, né? Eu sou uma pessoa muito religiosa, vou na igreja, eu sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
E gosto muito de estar ali juntinho de Deus e também divido essa fatia. O que eu aprendo, eu consigo distribuir para as pessoas que eu acredito que todas elas precisam conhecer o nosso Deus maravilhoso. Isso é um canal, né? Com certeza. Então, Gra, assim, eu acho a política é algo muito interessante e todos nós vivemos a política. Sim. Por mais que não achamos que a política é só feita dentro de gabinetes, dentro de Câmara de Vereadores, e não é. A política ela está presente em todo lugar. Até Com dentro certeza. de uma casa, Com a gente certeza. tem que fazer política, Com certeza. dividir, organizar, conversar. Isso. Mas eu creio que na política, né, no sentido geral, né, nós temos que ter posições firmes. Com certeza. Tá? Então eu vou querer explorar um pouquinho de você isso, para a gente conhecer você melhor, Tá na bom. verdade. Você é uma mulher negra, Sim. né? Sim. E a gente tem muitas pautas hoje, né, que defendem o negro e que o negro tem que ser assado, que tem que se posicionar assim, que tem que ter uma vantagem aqui, que precisa, né, de cotas aqui em faculdade. Como que você pensa? Você acha que realmente você defende essas bandeiras de que o negro ele tem que ter cotas, que ele tem que ter vantagens, ou você acha que isso aí é algo que não tem nada demais e que não tem nada a ver? O que você pensa? Marcelo, eu vou ser muito sincera. Talvez o que eu vou dizer aqui possa causar polêmica. E muita polêmica, tá? Pois bem, eu moro aqui na cidade de Bombinhas há 16 anos. Eu cheguei aqui em 2005. Não quero deixar de responder a sua pergunta, mas eu preciso dizer isso. Claro. Eu moro aqui desde 2005. E desde quando eu saí do Paraná e migrei para Bombinhas, a minha intenção não foi vir morar em Bombinhas. Eu nunca nem tinha ouvido falar sobre essa cidade. Sim. Enfrentei algumas dificuldades como qualquer ser humano na face da Terra. Aquele que não nasce em berço de ouro, ele vai ter as suas dificuldades, correto? Verdade. E eu não vim de berço de ouro. Eu vim dentro de qualquer dificuldade. Uma situação simples, da onde eu vim é interior, lá tem muito sítio, muita roça e etc. E a minha mãe, ela sempre nos ensinou a trabalhar e eu nunca tive medo. Nunca. Da onde eu vim, as faculdades são gratuitas. E se estudam muito. Muito. E te digo mais. Só não faz quem não quer. E te digo mais ainda. Eu nunca explorei isso no Paraná. 3 faculdades gratuitas e nunca entrei dentro delas. Nunca. Disponível para mim, como você disse. Graciele, negra, não deixo de ter uma situação simplória. E nunca explorei. E eu poderia. Poderia. E eu poderia ter Mas explorado. você concorda ou não concorda? Então, eu vou chegar lá. E o que acontece? Para que eu diga sim ou não, eu precisava te dizer isso, né? Muitas vezes eu acredito que nós, a raça negra que ela é vista, a gente sabe pelo tempo, pelo sofrimento e tudo aquilo que passou e etc. Respeito muito o ocorrido lá do passado. Ficamos muito felizes com a Lei Áurea, né? Dela ter feito essa libertação. Mas existe algumas pautas que eu, Graciele, não concordo. Eu acredito que nós podemos e temos capacidade mas sim, nós temos muita capacidade. Nós não precisamos usar isso exatamente como um degrau. Não precisamos. Posso te dar mais um exemplo? Tu me permite? Claro. Dar mais um exemplo? Em 2009, eu fiz um concurso público do Banco do Brasil. Eu fiz um concurso do Banco do Brasil, tá? E nós tínhamos que prestar esse concurso em Blumenau. Eu fiz do Banco do Brasil. Eu sou muito concurseira, eu gosto muito. Eu fiz do Banco do Brasil. E o que aconteceu? Eu nunca tinha me deparado com nada de um banco. E o que eu fiz? Eu fui fazer um cursinho. Nessa que eu fui fazer um cursinho, eu fiz esse cursinho em Balneário Camboriú. Naquela época, para você pagar esse cursinho durante 30 dias, ele custava um salário. Um salário. Olha só, queridos. Quando eu entrei, e eu fiz em 3 vezes porque podia. Sim. Quando eu fiz o cursinho, peguei a praiana, eu ia para lá, durante 30 dias, eu estava na minha casa todos os dias, meia-noite, isso lá por volta de 2010, 2009, 2008. Sim. Não lembro, eu sei que não foi em 2010, foi bem antes. Quando eu fiz esse cursinho lá, eu peguei e paguei esse salário, era um valor de salário,
E dentro da minha sala de aula, sabe quantos negros existia? 2. 2 negros. Sabe quantas pessoas cabiam dentro da sala? Quanto? 112 pessoas. Eu nunca vou esquecer. E só tinha 2 negros. Aí você vai falar para mim assim, Gra, mas por que você está fazendo esse comentário? Simples. Muitos negros trabalham, muitos brancos trabalham, e ali só bastava você reservar do seu salário para você pagar um cursinho e fazer o que você quisesse ali para você dar o andamento no concurso público. Então, assim, ó, por que eu não defendo muitas vezes cota? Eu não defendo cota. Porque se você trabalha, se você tem umas condições financeiras, o salário mínimo que for, como eu disse, eu fiz em parcelado, né? Você tem condições de você fazer. Existem a renda, a pessoa de baixa renda. Eu defendo muito a bandeira na questão do governo estar à frente para estar ajudando as pessoas que têm as suas necessidades por conta de renda. Sim. Pai e mãe, não sei quantos filhos dentro da família, uma dificuldade dentro do extremismo. Necessita dentro do lar uma Bolsa Família, uma Vale Isso ou algo dessa semelhança. Eu acredito sim. Mas não em relação à cor. Não. Tá ótimo. Eu, particularmente, posso dar minha opinião Deve. Assim, rapidamente. Deve. Nunca dou minha opinião, mas nessa eu vou querer dar minha opinião. Fica tranquilo. Eu concordo 100% com você. Obrigada. Né? Eu acho que cada um é cada um. Claro. E se alguém faz alguma diferença por causa de cor, é porque realmente tem uma extrema dificuldade Com certeza. em lidar com pessoas, né? Sim. E eu acho que é uma covardia alguém querer oferecer algo para você diferente do que para Com outro. certeza, com né? certeza. Então, eu não concordo nem um pouquinho com isso. Mas, posso deixar mais um detalhe? Pode, claro. Quero deixar bem claro aqui, bem registrado, que eu tenho noção e consciência que o racismo existe. Claro. Eu tenho noção e consciência que o preconceito existe. Eu nunca sofri racismo. Nunca. Eu tenho 38 anos de idade e nunca fui desprezada, nunca fui humilhada. Mas ocorreu uma situação preconceituosa de eu estar trabalhando numa loja, lá na minha cidade, lá no Paraná, e a mulher estava na vitrine observando tudo o que ali tinha, que era a vitrine da loja que eu trabalhava, eu era vendedora e o caixa ao mesmo tempo, e quando a mulher ela estava olhando de cabeça baixa, ela entrou na porta assim, ela se posicionou, olhou para mim, eu nunca tinha visto ela na vida, ela nunca tinha me visto na vida, ela olhou, ficou bem brava, resmungou e virou as costas e foi para outra loja. Então assim, ó, naquele momento eu senti sim o preconceito, ela não disse nada, Claro. ela fechou o rosto e fez. Foi a única situação preconceituosa. 30 e poucos anos. Eu tenho 38 anos de idade e nunca sofri diretamente um racismo, mas um preconceito sim. Sim. E eu Mas sei isso, como que é. eu digo assim, né? Eu acho que isso deve ser levado como qualquer outra coisa. Com certeza. Tem o gordinho, Com tem o certeza. magrinho, Com certeza. tem o com cabelo assim, o com cabelo Sim. assado, tem o que usa roupa assim. Eu acho que a liberdade é importante. Com né? certeza. E nós não somos diferentes de ninguém, Claro. nem melhores e nem piores. Eu acho que isso é um assunto que deve passar direto. Agora uma pergunta que eu quero fazer para você. Sim. Da onde que sai essa oratória tão boa assim? Porque Gra, eu já te conheço antes. Aham. Não estou conhecendo a Gra hoje, eu já conheço ela, eu posso falar isso. Sim. É uma amiga. Ela tem essa eloquência de falar desse jeito. Então, de onde que vem isso? Parece uma locutora de rádio. Ó, Marcelo, eu confesso que muitas pessoas dizem isso pra mim, mas tem um segredo. Um segredo, entre aspas, né, na realidade. Eu gosto muito de ler. Eu amo muito ler. Eu leio muito tempo, muitos anos, toda a vida. E a minha mãe, graças a Deus, ela é responsável. Ela disse assim, ó, pra mim, quer ser alguém? Leia. Quer falar bem? Leia. Quer entender bem as pessoas? Leia. Minha mãe disse isso que eu nunca mais esqueci. Eu não tinha 10 anos de idade. E eu comecei a me apaixonar. As primeiras pessoas que eu me apaixonei na facilidade, da maneira assim de falar principalmente correto, foram os meus professores. Eu sou uma pessoa muito observadora. E te digo mais, uma das coisas que me fez gostar muito da língua portuguesa, para que a gente possa estar falando corretamente, foi um detalhe, um ocorrido que aconteceu quando eu estudava no primário. Eu venho do interior, a minha cidade é R, porta, porteira, portão, e não é? É assim. E eu me recordo que na minha cidade nós falamos muito bicicleta.
problema. Nós falamos muito isso. E por a gente falar muito dessa forma, eu me recordo que no colégio nós estávamos aprendendo a separar sílabas, né, as palavras. E na separação de sílaba, minha professora disse bem assim, ó, então vamos na separação da bicicleta? E eu observei e ela disse, bicicleta. E aquilo me chamou atenção. E eu falava bicicleta. Uhum. E aquilo me chamou muito atenção. E eu falei, nossa, que som diferente. Deu um sonido muito diferente. Vamos novamente? Bicicleta. E aquilo, eu fui embora para casa. Com aquilo na cabeça. Com aquilo na cabeça. Minha mãe chegou em casa e eu questionei a minha mãe. Mãe, hoje nós aprendemos isso. Me diz, por favor, o que é correto? Minha mãe disse bem assim, ó, o que você aprender no colégio é o que é correto. Infelizmente, nós falamos errado. Desde então, eu comecei a me apaixonar pela língua portuguesa. Sou muito fã da língua portuguesa. Então, essa maneira de eu falar, e outra, sou muito estudiosa e leio todos os dias. Isso é muito bacana. Ô Gra, outra pergunta que eu quero te fazer. Agora vamos para o lado da política. Tá bom. Né? Vamos começar a falar um pouquinho da política. Ok. Né? Quais são as bandeiras que você defende? O que você pensa em relação à política? E como vereadora, o que você vai poder acrescentar e o que você vai defender? Eu quero fazer algumas defesas com toda a certeza do mundo. Eu ganhando, eu quero trabalhar dentro do impossível, daquilo que eu estou em mente e que está no meu coração há muito tempo. Primeiro, como eu gosto muito da política, eu venho observando muitas coisas, algumas promessas que acontecem de alguns políticos, eu acredito que possam até querer que aquilo ocorra, mas muitas vezes eles preenchem, né, um papel e acabam esquecendo. E vejo que a questão dos animais, os animais eles são esquecidos, querendo ou não. Vou dar um exemplo. Eu moro aqui no José Amândio. Nessa que eu moro no José Amândio, a minha rua é a Rua Zebra. Só na minha Rua Zebra, 20 cães de ponta a ponta. Só na Rua Zebra. Eu contei. 20 cães. Pode talvez alguém dizer, não, ela está inventando. Não, não, não. Eu contei. 20 cães. Alguns, quando eu fiz essa contagem, que não é uma contagem recente, posso te dizer que é alguns meses atrás, alguns cachorros já se dispersaram, já caçaram outro rumo, mas o tempo que ali eles duraram, 20 cães só na Rua Zebra. E o que me chocou, o que me preocupou bastante, né, foi quando nós estávamos com dificuldade de receber as correspondências do correio. Quando fomos procurar o motivo, o correio disse que não enviaria as correspondências se assim continuassem sendo atacados pelos animais. E isso me preocupou, e não é a primeira vez. Isso aconteceu esse ano, isso aconteceu outras vezes. Então é uma bandeira que eu quero muito trabalhar em cima, em defesa dos animais. Cães, gatos, cavalos, bois e etc. E gatos. Então, assim, eu acredito que eles precisam ter um local devido. É lindo o que a sociedade faz. Tem lar que tem 13, 14, 15 cães. Tem uns que tem na frente dos seus lares algumas casinhas. Mas até quando? Eu acredito que os animais, eles precisam de um lar decente. Os cavalos, as vacas precisam de locais devidos. Então, essa é uma das bandeiras que eu quero levantar. A outra bandeira é o jovem. Eu não sei se você sabe, na Igreja Adventista eu sou há 5 anos diretora do Clube de Aventureiros. O que é aventureiros? São iguais escoteiros. São crianças de 6 a 9 anos que eu cuido. Faz 5 anos que eu sou diretora de um clube assim. E é fantástico. Então eu já vi de tudo, todo tipo de criança, todo tipo de família. E isso é apaixonante. E eu me preocupo muito com a questão das crianças e com a questão dos adolescentes. Além de nós termos as crianças do Clube de Aventureiros, nós temos os desbravadores, que já trabalha com os adolescentes, que também é semelhante aos escoteiros. É a mesma coisa. Lá no Paraná, nós temos a Guarda Mirim. Por termos a Guarda Mirim, o que é a Guarda Mirim? Como ele funciona? Como ele funciona lá no Paraná? O funcionamento dele é fantástico. Por conta de você passar por essa Guarda Mirim, a prefeitura ela dá 100% de assistência para essas crianças e através da Guarda Mirim, menor de idade, dentro da lei, elas conseguem emprego.
Isso é fantástico. E eu tenho interesse de trabalhar com algo semelhante aqui em Bombinhas, para que nós possamos estar dando o melhor caminho para essas crianças, para esses adolescentes. Nós sabemos que Bombinhas está aumentando a questão de população e vejo muitos jovens. Sim, é interessante você estar defendendo essa bandeira também dos jovens. Claro que você poderia falar sobre outras bandeiras aqui, mas a gente tem um tempo limitado, então não vai ficar falando aqui até amanhã. Claro, né? é verdade. Mas eu queria fazer uma outra pergunta Pode para fazer. você interessante. Você vem pelo PL, Sim. né? E hoje você tem como líder, né, e candidato a prefeito, Sim. Clodomar da Silva, Claro. e vice Flávio de Souza. Sim. O que você poderia falar dessa dupla? Olha, é uma dupla fantástica. Eu venho acompanhando, em especial, o Flávio, por ele ser vereador, né, da nossa cidade, há algum tempo. Eu acompanho esse trabalho dele, o tempo que ele ocupa a cadeira. Gostei muito da pessoa dele, gosto muito da pessoa dele. Somos muito amigos, né? E o Clodomar é a mesma coisa. Eu sou uma pessoa que eu admiro muito as pessoas que elas colocam a sua vida em prol a vida do outro. E isso me chama muito a atenção, quando você doa a sua vida pelo outro. Então, por Clodomar ter sido comandante 14 anos de bombeiro, isso me chamou muito a atenção. Isso me fez, assim, refletir bastante. Nossa, bombeiro, policial, enfermeiro, essas pessoas que doam a sua vida em prol da outra pessoa, isso me conquista de uma forma, assim, excepcional. Ele tem um amor muito grande. Então a família dele é uma família sólida, uma família incrível. Eu gosto muito do que o Clodomar fez e tem feito. Um cara simpático, com quase 2 metros de altura, né? A gente olha para ele, parece que assusta, mas quando ele solta o sorrisão, tem 2 covinhas no rosto. Não é verdade? Aquela altura dele já desmonta e deixa as pessoas assim bem felizes assim, de estar perto dele. Então é uma dupla fantástica. Para mim está sendo um prazer de estar ao lado dessa dupla e quero muito que eles vençam. Estou orando e trabalhando muito por isso. É isso aí. E eu acredito que eles merecem. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta, Gra. Quando eu falo a palavra Bombinhas, o que vem na sua cabeça? É uma cidade fantástica. Essa cidade ela tem que ser trabalhada com pinças. Uma pinça na mão direita, uma pinça na mão esquerda. Com toda a delicadeza do mundo. É um verde fantástico, praias maravilhosas, fantásticas, né? A população, quando vem aqui, não tem como não se apaixonar. Como eu disse, eu moro aqui há 16 anos, ela me acolheu de uma forma fantástica e eu só tenho que retribuir. E eu quero retribuir da maneira que ela merece. Como Deus fez essa cidade fantástica, eu quero contribuir com o meu melhor. Então, Gra, agora eu vou fazer um bate-bola com você. Vou falar uma palavra, você tem que falar o que vem na sua cabeça. Não dá pra ficar pensando, raciocinando, não, tá? Vamos lá. Vamos andar. Primeira coisa que eu vou te falar é TPA. Não deu certo. Segunda palavra, Deus. Tudo na minha vida. Bombinhas. O melhor lugar. Jair Messias Bolsonaro. Sou muito fã e admiro bastante. Vereadora. Estarei disponível para ajudar a minha comunidade 24 horas por dia. Então agora eu vou deixar esse espaço para você, aproveitar esse gancho, né? E deixar aqui a lente da verdade. Nosso amigo Clodovil falava, lembra? Sim. Olha para a lente da verdade. Ok. E aí você vai poder conquistar mais aqueles votinhos para o seu eleitorado, tá bom? Fica à vontade, Gra. Olá, meus queridos amigos bombinenses. Bom, eu sou uma pessoa do bem, uma pessoa humilde, uma pessoa alegre. Muitos me conhecem o meu trabalho, conhecem o que eu faço, o que eu gosto. E eu acredito que eu estou pronta para representar você. Eu acredito que se vocês me derem essa oportunidade, eu acredito que eu vou estar fazendo uma grande, enorme diferença. Mas para isso, eu preciso que você me dê essa chance. Eu sozinha não posso. Eu tenho que contar com a sua ajuda, com a sua avaliação. Então eu digo, vote em mim, 22777. Me dê essa oportunidade para ver o que eu posso fazer por você. Obrigada. Graciele Pio.